nossa aula de hoje vai seguir aí por este caminho de fatores motivacionais. Então, vamos falar um pouco de motivação, tá? As pessoas, elas são motivadas pelos seus próprios interesses. Todos nós aqui temos os nossos interesses e esses interesses geram motivos para ação, tá? Em psicologia e em outras ciências humanas, a motivação é a condição do organismo que influencia a direção, orientação para um objetivo do comportamento, ou seja, um motivo para a ação. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou aqui hoje assistindo aula? Por que que eu me disponibilizei a não assistir uma novela, a não assistir uma série e estou aqui no meu celular ouvindo a aula de psicologia, por exemplo? Tem um motivo aí, né? E esse motivo ele é seu, tá bom? É importante que não seja uma obrigação, porque a obrigação também pode ser um motivo, mas quando o motivo vai além da obrigação, né, o motivo ele está mais dentro de você, existe uma razão, aí faz mais sentido. Então é nesse caminho que a gente começa a entender as pessoas dentro das empresas. Quando uma pessoa vai realizar uma tarefa dentro de uma empresa, um trabalho, ela tem que ter um motivo, né? Será que o motivo dela é só o salário? Poxa vida, se for somente salário, tudo bem, pode ser, mas talvez o envolvimento dessa pessoa no processo produtivo não vai ser tão eficaz, né? Porque ela está trabalhando ali somente pelo dinheiro. Mas depende, tem pessoas que mesmo trabalhando somente pelo dinheiro, ela vai dar o melhor dela, ela vai ser 100% e vai entregar um resultado com qualidade e um resultado produtivo e com qualidade. Depende muito de cada um. Tem pessoas que, para ter um trabalho melhor, além do motivo salário, ela precisa ser apaixonada por aquilo que ela faz, ela precisa estar na empresa porque ela gosta das pessoas, ela gosta do ambiente, então ela tem vários motivos para estar lá. É uma causa, de repente a pessoa trabalha uma causa, por exemplo, você vê aí agora os médicos falando, né, os enfermeiros, toda entrevista que a gente vê, os médicos e enfermeiros falam da paixão que eles têm pela profissão e nesse momento aí de pandemia, o quanto eles estão envolvidos. Então não é só um salário, existe uma causa por trás dessa motivação. É uma motivação, é um motivo, né? Então, toda empresa, quando ela tem um funcionário que tem essa paixão, que tem essa vontade de fazer, ela sabe que ele vai entregar um melhor resultado. Agora, é dever da empresa também trabalhar ações para promover essa motivação. Então, as empresas, a gente começa a entender aqui o porquê que as empresas disponibilizam benefícios para os funcionários, por que que a empresa faz uma festa no final do ano, por que que uma empresa promove feedback, por que que a empresa promove um treinamento, todo tipo de ação relacionada a desenvolvimento ou relacionada a movimento, talvez tenha ali uma ligação para motivar as pessoas, ou seja, para dar mais motivos para a pessoa estar lá. Agora, isso depende de cada um. E essa questão é desafiadora para quem é de RH, porque uma empresa ela pode fazer inúmeras ações, mas será que ela vai motivar todo mundo? Porque cada um é cada um, né? E aí é muito louco, porque assim, se a empresa faz demais, ela não atinge todo mundo. Se ela não faz nada, todo mundo está insatisfeito. Então, se você vai trabalhar em uma área de RH, na área de desenvolvimento, quando você vai desenvolver uma ação relacionada à motivação das equipes, da empresa, é muito importante você pensar que todo mundo é diferente, né? Que nem todo mundo vai se motivar com uma viagem no final do ano, se ele vender muito, com, sei lá, uma televisão de 55 polegadas, se ele for o melhor do mês.
Nem todo mundo vai ficar satisfeito se ganhar vale-refeição. Tem gente que não se importa com isso. Auxílio creche, eu não tenho filho, para que eu quero auxílio creche? Para mim não é um fator motivacional. Ah, auxílio educação, eu já tenho pós-graduação em faculdade, eu não preciso. Opa, eu quero muito, porque eu quero fazer um curso. Então, todas as ações motivacionais dentro de uma empresa, ela precisa ser muito bem pensada, justamente para atingir o maior número de pessoas possível. É óbvio que tem pessoas que não vão ficar satisfeitas mesmo, tá? Isso aí, até hoje eu não, sei lá, eu nunca vi uma empresa que 100% dos funcionários eram motivados, tá? Sempre tem um ali que não está feliz com nada, né? Então, é mais ou menos esse o caminho. Agora, as ações das empresas têm que ter aí um foco de atingir o máximo de pessoas possível, tá? Então, motivação significa motivo para ação. Qual o seu motivo para estar aqui agora? Agregar conhecimento, se aperfeiçoar, ou é uma obrigação? Ah, eu tô aqui porque tem que cumprir carga horária. Pode ser um motivo, tá? Cada um tem o seu motivo. Mas a motivação, ela é isso, tá bom, gente? Um motivo para ação. E quanto mais claro esse motivo, melhor vai ser o seu resultado, tá? Dentro de qualquer questão aí, tá bom? E aí, nós temos a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Então, hoje a gente se aprofunda um pouco aí no que vem a ser a motivação no conceito geral, tá? No contexto geral também. O que que é motivação intrínseca? É aquilo que vem de dentro, é o seu motivo, o motivo do ser humano, tá? E isso existe um domínio da pessoa. É autonomia, estar no controle da sua própria vida e agir em harmonia com o seu interior, conexão e interação. Por que que você é casada com essa pessoa? Por que que você namora com essa pessoa? Por que que você levanta para trabalhar todos os dias? É um motivo seu, tá? É uma questão sua. Todos nós temos motivos para tudo. E isso chama-se motivação. E está no seu controle. Não depende de ninguém, depende de você. Ah, eu não vou trabalhar hoje porque eu tô cansado. Então você tem um motivo para não ir. Você está desmotivado, né? O seu motivo é para ficar na sua casa, embaixo das cobertas. E se você vai trabalhar, talvez você vai desmotivado, porque você não tem motivo para ir trabalhar. Talvez você está indo mais por obrigação. Então você já não vê motivos para aquela ação daquele determinado dia. Por isso que a gente vê um monte de funcionário nas empresas desmotivados, porque talvez não estão tão afim de trabalhar, ou porque talvez alguma questão interna ali com ele mesmo, né, faz com que ele esteja insatisfeito com algum problema e não encontrou motivos para estar na empresa, tá? Ou até mesmo num relacionamento. Ah, eu estou namorando com uma pessoa, mas, meu, na boa, cara, tô meio saco cheio dessa pessoa, tudo que eu falo é não, essa pessoa nunca tá contente com nada, então eu começo a ficar desmotivado, eu começo a não ter motivos para estar com essa pessoa, então eu fico desmotivado. Então, a motivação, ela é interna, ela é intrínseca, né? Ela é sua. Quais são os seus motivos para estar lá? E aí, quando a gente fala de empresa, essa motivação intrínseca, ela pode ser, ah, porque eu gosto muito do ambiente, ah, porque tem plano de carreira, eu quero crescer naquela empresa, poxa, é a empresa dos meus sonhos, eu adoro o meu chefe, eu adoro almoçar com o pessoal na hora do almoço lá na Copa, eu adoro pegar a condução e, sei lá, esse período de casa, trabalho me faz bem, porque eu relaxo, escuto música. Então, são motivos que você tem para ir até essa ação, né? Então, é um motivo intrínseco. E o intrínseco, ele é só você que comanda. A empresa não tem como atuar na sua motivação intrínseca, tá? Então, é algo que você atua com você mesmo, ou seja, o profissional atua com ele mesmo, tá? A Melissa está perguntando, quando as distrações da vida são constantes, acaba causando desmotivação dentro da empresa. Sim, tem um monte de gente, Melissa, desmotivado na empresa por questões particulares, por questões
emocionais. E aí tem até um grupo aí de vocês que vai fazer um TCC com base nessa abordagem aí, de trazer um trabalho mais voltado para o cuidado da mente, né? Porque isso vai, de certa forma, ajudar a pessoa. Lembrando que essa responsabilidade é de cada um, mas a empresa ela pode promover algumas ações para ajudar a pessoa no seu interior, tá? Mas tem um monte de gente aí nessa situação. A pessoa somatiza e leva isso para o ambiente de trabalho, sim, sim. Infelizmente, sim, tem muita gente. Já tive funcionário, quando eu era gestor, sei lá, passando por problemas no casamento e aí acabava impactando na produtividade, porque estava triste, estava mal, estava sofrendo, né? Pessoas que às vezes são ansiosas demais, tem alguma questão mais emocional, né? Uma questão mais de autoconhecimento que é importante a pessoa ter, né? Então, às vezes a pessoa é muito estressada por conta do seu contexto de vida e ela leva isso para a empresa. E aí ela não vê motivo para estar lá na empresa. E o curioso, puxando essa ainda para essa questão que a Melissa falou, é que às vezes você não está motivado intrinsecamente. Por exemplo, você, por algum motivo seu, você não vê motivo para estar lá. Só que você acha que é culpa da empresa. Você acha que é uma questão externa. Não, você não vê como uma questão interna. Então é muito importante você se questionar, tá? No nosso caso, como profissional, se você se pegar desmotivado por alguma questão, se pergunte por quê? Peraí, eu estou sem motivos para essa ação, eu estou desmotivado, que é a palavra certa que a gente usa para quando eu não estou motivado. Eu estou desmotivado por quê? E aí você faz uma reflexão. É por uma questão intrínseca ou uma questão extrínseca? A extrínseca aqui, ó, aí a gente se refere ao ambiente, às situações, pessoas, fatos, fatores externos que aí devem te encorajar a buscar a automotivação. Então, às vezes você trabalha num lugar que você não gosta de algumas pessoas, porque aquelas pessoas realmente ali te afrontam, são pessoas que não deu liga, não bateu, então você já fica, pô, lá vai eu de novo ver aquela pessoa. Ou o ambiente, um ambiente que não é legal, um ambiente frio, um ambiente que as pessoas não se conversam, um ambiente que o chefe ele é muito rigoroso, aquele ambiente que para você é pesado, vai te desmotivar, pô, provavelmente, tá? Situações, poxa vida, eu errei um relatório, tomei o maior xingo do meu chefe, e agora eu tô com receio de trabalhar, eu fico com aquela, poxa, você fica sem motivos para ir. Ou a empresa, é uma empresa que não promove nenhuma ação. Poxa vida, essa empresa não faz nada, meu. Eu tô aqui há 2 meses sem entender o processo, e a empresa não me treina, a empresa não me ajuda. E aí você vai vendo algumas situações do dia a dia que, de fato, te desmotiva. E aí você tem uma questão externa, uma questão extrínseca, tá? Então, por exemplo, eu não gosto de morar nesse bairro. Por quê? Porque o bairro é perigoso, é uma ação extrínseca, tá? O bairro é perigoso, já vi algumas pessoas serem assaltadas aqui, então eu sou desmotivado para morar nesse bairro. Por mim, eu não ficaria mais aqui. Ou é uma questão intrínseca. Sei lá, eu não gosto de morar aqui porque eu tenho vergonha de morar aqui. Uma questão sua, não é uma questão do bairro, entendeu? Então a gente entende aí que as pessoas elas são movidas pelos seus próprios interesses, mas o externo ele também impacta nessa motivação, tá? Beleza, Manu, fica tranquila aí. A Manu falou que tá com problema na conexão, Oi, tá? professor. Então, intrínseco e extrínseco é dentro e fora. O que que as empresas fazem? Elas fazem ações para trabalhar a questão externa, a questão extrínseca, tá? Tá aparecendo para vocês o slide direitinho aí, com os emojis, né? Só fala sim ou não para mim. Beleza. Então vamos lá. Agora,
Tem algumas empresas que já trabalham algumas ações para ajudar a pessoa no processo intrínseco, tá? Mas isso ainda está muito, de uma forma muito tímida ainda nas empresas. Não são muitas empresas que realizam esse tipo de ação, que seria promover técnicas, sei lá, de relaxamento na empresa, meditação, alguma questão de massagem. Tem algumas empresas que fazem tudo mais, mas são poucas, tá? As empresas hoje elas se preocupam muito com o externo, que é trazer benefícios, promover um ambiente diferenciado, fazer festas, dar brindes, reconhecimento, toda uma questão de fora para que a pessoa cada vez mais encontre motivo para ir trabalhar, tá? Então, falando aqui para vocês do intrínseco e extrínseco, que são ações aí que movem as pessoas para buscar seus resultados, tá? Agora, falando um pouco mais aí da questão do intrínseco, o que que pode acontecer, né? São motivos, por exemplo, se eu estou triste, eu posso não ter motivos para ir ao trabalho, ou seja, falta motivação. Eu estou triste, estou chateado por alguma questão que aconteceu na minha vida particular, e isso intrinsecamente não me gera motivos para ir trabalhar. Eu acordei triste e eu vou chegar na empresa triste, chateado, desmotivado. Pode ter lá uma televisão me esperando se eu vender durante o dia, mas eu tô triste. De repente, o que tá lá externo pode me motivar. Nossa, tem uma TV aqui, eu vou correr atrás. E eu esqueço essa tristeza. Mas possivelmente essa tristeza ela pode impactar aí na automotivação, né? Se eu ando muito estressado ou estressada, eu posso não ter motivos para ir numa festa ou numa reunião em família. Vai ter uma festa hoje, não quero ir não. Não vejo graça nessas festas, não quero ir. A pessoa não quer ir numa festa, não quer ir numa reunião de família, ela acha que é besteira, ela acha que é tudo de ruim, mas na verdade não é nada ruim, é porque ela está estressada. E ela não encontra motivos, razões para ir nessa festa. Então, é uma questão dela, é uma questão intrínseca, tá? Se eu tenho medo, eu posso não ter motivos para me relacionar com alguém. A pessoa teve um trauma aí com um namoro do passado e a partir desse trauma a pessoa pegou medo e ela acha que todo mundo que ela se relacionar vai fazer ela sofrer. Então, quando ela se aproxima de alguém, ela já sai fora. Então, esse medo acaba impedindo que ela tenha motivos para se relacionar com alguém. Então, aqui é só para a gente entender um pouco, a gente não vai se aprofundar muito, porque a nossa questão de psicologia não é análise, tá? A nossa questão de psicologia é entender um pouco o comportamento das pessoas. Se o cara quer fazer uma análise, aí é uma questão clínica, tá? Não entra no na nossa proposta aqui do curso. No nosso processo aqui, dentro do curso técnico, é mais entender um pouco o comportamento das pessoas. Mas isso já ajuda porque quando você vai criar uma ação dentro de uma empresa, quando você é gestor, principalmente quando você é gestor, viu? Que você lida ali com equipe e tudo mais, é muito importante, porque você começa a entender. Você começa, poxa, isso aqui não motivou aquele cara, deve ser alguma questão mais interna. Olha, esse aqui, pelo que eu vejo, ele tem alguns problemas em família, pode ser que ele me traga algum problema em relação à produtividade. Então você vai olhar diferente para essa pessoa. Porque as pessoas falam, as pessoas levam para a empresa. Quando você está numa empresa, você conversa com as pessoas, você acaba sabendo um pouco da vida das pessoas, né? E dependendo do contexto de vida da pessoa, pode ser sim que em algum momento ela apresente aí uma questão intrínseca e aí a empresa pode tentar ajudar ela de alguma forma. Então, a motivação ela é muito individual, tá? Ela é muito e ela tá muito mostra muito o comportamento da pessoa. Aquela pessoa que você faz tudo na empresa, e ela nunca tá feliz. Fizeram festa, a pessoa tá lá quietinha. Tem coffee break, a pessoa tá quietinha. Todo mundo sai para almoçar, a pessoa não vai. É alguma questão ali dela, né? E aí tem algumas empresas, gente, que dependendo do grau
né, que essa pessoa se mostra diariamente, tem gestores que até indicam, fala, cara, por que você não faz uma análise? Por que você não vai não visita um psicólogo para te ajudar? É muito comum alguns gestores indicar, porque lembrando que psicólogo não cuida de louco, tá? Isso é um paradigma que existe com muitas pessoas. O psicólogo, ele ajuda a gente a entender os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Por que que eu sofro com isso? Por que que eu sou assim? Por que que eu sou assado? Então, é um processo de está relacionado à questão de saúde, é um processo que vai me ajudar a me autodesenvolver. Mas a empresa ela não faz isso, tá? A empresa ela pode te indicar, e aí com muito cuidado também para a pessoa não achar que, para a pessoa não se ofender, né? Que tem gente que se ofende com isso. Mas no nosso caso aqui é mais para entender o comportamento. Legal, tranquilos até aqui? Se tiver alguma dúvida aí, pode comentar no chat. Tranquilos, estamos com 23 pessoas aqui. Vamos lá, então. Vamos ver um vídeo aqui que fala um pouco mais sobre essa questão da motivação. Vou colocar para vocês e vai contextualizar melhor aí essa questão da motivação, tá? Eu vou perguntar para vocês se o som e imagem está ok, tá? Pessoal, som e imagem ok do vídeo? Fiz um teste, tirei o som, mas tá ok para vocês? O que faz com que os seres humanos tenham condutas tão diferentes uns dos outros e que tenham preferências e interesses distintos? A psicologia defende que uma boa parte da explicação para isso está num processo denominado motivação, que seria um processo psicológico básico de relativa complexidade que auxiliaria na compreensão e explicação de ações e escolhas individuais. A motivação pode ser definida como processo responsável pela intensidade, direção e persistência de esforços dirigidos a um ou mais objetivos. Apesar de variar de acordo com cada autor e teoria, pode-se dizer que há algumas características que são mais consensuais. Primeira, ela seria autorregulada, biológica ou cognitivamente, ou seja, é um fenômeno que surge de dentro do indivíduo. Segunda, apesar de surgir internamente, ela seria ativada por um conjunto de necessidades, emoções, valores, metas e expectativas, entre outros elementos que vamos ver durante esse vídeo. E terceira, após a ativação, ela duraria um determinado período de tempo. Apesar de haver várias teorias, elas envolvem pelo menos 4 elementos: a ativação, a direção, a intensidade e a persistência. A ativação tem como foco o estado inicial da pessoa e como a motivação é ativada, como ela se inicia. E as respostas normalmente dadas são relativas a elementos intrínsecos do próprio indivíduo ou extrínsecos do ambiente que o cerca. Um exemplo: o que faz alguém trabalhar além do seu horário normal estabelecido no seu contrato de trabalho? Pode ser a expectativa de ser bem avaliado pelo chefe, que seria algo extrínseco, ou a vontade de concluir uma tarefa para não deixar nada para outro dia, que é algo intrínseco do próprio indivíduo. O segundo elemento é a direção, que tem a ver com o objeto ou o alvo da ação do indivíduo, e se ele escolhe ou não promover determinada ação. As respostas normalmente dadas têm a ver com ser consciente ou inconsciente a escolha de agir de determinada maneira. Continuando o exemplo, a pessoa pode trabalhar após a sua jornada normal por uma escolha consciente, o que ela quer, determinado resultado,
ou devido a um impulso incontrolado, sem saber exatamente com clareza o porquê de estar agindo daquela forma. O terceiro elemento seria a intensidade, que tem a ver com a variação da força da ação e onde ela reside. As respostas normalmente variam entre a carência de algo, uma necessidade, um desejo, um afeto, ou algo a ser alcançado, como um objetivo, uma meta. No exemplo, a pessoa pode estar trabalhando numa empresa há muito tempo e nunca foi promovida, então ela sente uma carência de suprir isso. Ou ela avalia que uma promoção pode trazer determinados benefícios, como aumento salarial, maior autonomia, que ela enxerga como vantajosas. O quarto elemento seria a persistência, que tem relação com a manutenção do que ativou essa motivação. E normalmente as teorias que trabalham a persistência tentam também articular a ativação, a direção e a intensidade. E buscam descobrir o que mantém essa ação. E as respostas normalmente variam de características da pessoa, necessidades, desejos, sua personalidade, ou do ambiente, como o tipo da tarefa, equipe de trabalho, chefia, condições físicas, clima organizacional, recursos tecnológicos, salário, recompensas que ela pode obter. Então, ainda mantendo aquele exemplo, ela pode ficar vários dias seguidos além do horário, de propósito, porque acredita que esse comportamento pode levar a um resultado de ser promovida, o que, por sua vez, vai dar a ela mais status, mais autonomia, mais dinheiro lá dentro da organização. Exemplos de algumas teorias que inclusive serão objeto de futuros vídeos são necessidades de Maslow, necessidades de McClellan, ERC bifatorial de Herzberg, X e Y de McGregor, expectância de Vroom, estabelecimento de metas, autodeterminação, teoria do fluxo e sociocognitivo. Mesmo com esse tanto de teoria, elas não são necessariamente excludentes e muitas vezes até são complementares. Pesquisas um pouco mais recentes também têm estudado a criatividade, as emoções, a cultura, o contexto e o ajuste entre o indivíduo, grupo e organização e como tudo isso afeta a motivação. Aí você pode estar pensando, mas tudo bem, e como eu aplico isso na minha realidade? Como a gestão de pessoas pode usar as teorias de motivação? Mesmo já tendo várias décadas de estudo nessa área, por ser um fenômeno relativamente complexo, as teorias ainda carecem de maior validação, sendo os elementos com maior respaldo até hoje o estabelecimento de metas, o ajuste entre o indivíduo e o seu ambiente, o uso adequado do feedback de processo, que visa combinar como será o comportamento do indivíduo a partir dali, e a percepção de autoeficácia, que seria a capacidade do indivíduo de se reconhecer apto a realizar a contento uma determinada tarefa. Alguns autores, inclusive, sugerem perguntas que podem ser feitas nessa hora. 1. O que ativa e mantém a ação dos indivíduos lá dentro? 2. Existe uma meta claramente estabelecida e compartilhada e que poderá orientar a ação? 3. Onde está a força da ativação? Em necessidades pessoais ou nas metas a serem alcançadas? Mesmo não sendo tão respaldadas, as teorias já existentes fornecem insumos para que os gestores consigam fazer um diagnóstico sobre a motivação em suas organizações. Depender das respostas a essas perguntas e do diagnóstico realizado, pode ser que haja mais chances de intervenção no ambiente, em vez de em características individuais. Eis algumas medidas possíveis. Investir na qualidade de vida no trabalho, facilitar o relacionamento entre gestores e demais trabalhadores, buscar a identidade entre metas individuais e organizacionais, promover a participação econômica e decisória dos indivíduos, oferecer suporte organizacional que diz respeito às condições ambientais e psicossociais favoráveis ao trabalho, imprimir transparência na comunicação interna, promover a justiça na distribuição de recompensas e benefícios, preparar gestores e trabalhadores para o uso adequado de feedback de processo e, por fim, criar perspectivas de crescimento pessoal e profissional. Assim, neste vídeo introdutório sobre motivação, vimos uma proposta de conceito, seus elementos constituintes, exemplos de teorias e meios de aplicação. Pela importância e complexidade do tema, bem como seu impacto no desempenho individual no trabalho, a motivação ainda será abordada por vários outros vídeos no futuro. Fique de olho. Quem gostou, dê o curtir, inscreva-se no canal e divulgue para todo mundo. Um abraço e até o próximo vídeo. Legal aí, gente. Todo mundo conseguiu assistir o vídeo de maneira transparente aí, áudio e imagem?
Joga o link aqui para nós, vou dar uma pesquisada sobre as teorias. Vou sim, jogo sim. Legal o vídeo, né, gente? Tem uma abordagem bem simples. Deixa eu ver se o link tá aqui no meu Ctrl+C ainda, Carol. Não, não tá. Mas eu já passo aí para vocês, tá? Tá sim. Peraí. Oi. O link tá aí. Tá bom? E slide para vocês agora aí, tá ok? Do slide com o tema vídeo, ok para vocês aí? Responde sim ou não para mim. Tá no YouTube ainda. Tá, gente? Obrigado. Então vamos lá. Show de bola. Então, a gente entende aí que a motivação, ela é ampla, né? Vocês viram quantos exemplos foi passado? Quantas abordagens que tem o intrínseco, o extrínseco, e às vezes inconscientemente, né? A pessoa, ela está buscando um resultado, sei lá, para conseguir um status, para ganhar mais autonomia, para conseguir uma promoção, e esse é o motivo dela, né? Isso é o que motiva ela diariamente. E o negócio é tão louco que se torna inconsciente, né? Você começa a fazer e nem percebe que é uma motivação que está te movendo ali. É muito importante. E é legal esses assuntos que a gente pensa até um pouco em relação a nós mesmos, né? Porque quais são os motivos que me levam até aquele trabalho, os motivos que me direcionam para tal carreira, por que que eu quero estudar isso, por que que eu estou estudando aquilo, por que que eu estou investindo meu dinheiro em algo, enfim, são motivos, tá? Motivação é justamente isso, motivo para ação, tá bom? E aí, lá no vídeo, o cara comentou de algumas teorias. Quem é de RH, quem está estudando RH, precisa entender das teorias, entender aí de algumas teorias, tá bom? Eu sempre falo muito de Abraham Maslow, que é na minha opinião, é a melhor teoria que define a motivação. Porém, tem outras teorias também que nós vamos falar no segundo momento. Mas o Maslow, ele foi um psicólogo conhecido pela proposta da hierarquia das necessidades. E ele era o irmão mais velho de sete irmãos, morava em Nova York. Nós já comentamos um pouco sobre hierarquia de necessidades na aula, mas num bate-papo, tá? Contextualizando na nossa disciplina mesmo, o que que ele desenhou? Ele desenhou de fato uma pirâmide, tá? E essa pirâmide aí passou a ser a pirâmide das necessidades, tá bom? Que tem como base a necessidade fisiológica, depois vem a segurança, depois vem as sociais, vem a estima ou autoestima, né? E a autorrealização. Qual que é a proposta de Maslow dentro dessa hierarquia, dentro dessa pirâmide, né? Dentro desse entendimento aí, tá? O que que ele quer dizer para a gente? Que o ser humano, na verdade, por que que ele trabalha? Quando a gente fala da psicologia, processo, motivação de liderança dentro da nossa aula, a gente está falando do porquê que o cara trabalha. Qual que é a relação dele com a empresa, tá bom? Por que que ele vai até lá trabalhar? Qual que é a motivação intrínseca dele? E a pirâmide, ela está muito relacionada a fatores intrínsecos, né? Então, o primeiro ponto, a pessoa trabalha para atender às suas necessidades fisiológicas, né? Corpo, saúde, então ali alimentação, vestimenta, ter um abrigo, isso é uma necessidade básica. Então, eu vou trabalhar para ganhar o meu salário para atender essa primeira necessidade. É tanto que vocês percebem que os trabalhadores, em sua grande maioria, quando tem o pagamento, a primeira coisa que o trabalhador faz é o quê? Pagar as contas, né? Fazer a compra do mês. Então tá ali, talvez um aluguel,
a compra do mês, o leite da criança, sei lá, enfim, tudo que está relacionado a questões que ele não pode ficar sem. Ah, tá frio, precisa comprar uma blusa, vestimenta, né? Então, tudo que é básico, tudo que é fisiológico ali, que faz parte da necessidade básica, é a primeira necessidade que um profissional vai atender quando ele trabalha numa empresa. Ninguém aqui que ia trabalhar se não precisasse, né? Então todo mundo precisa trabalhar. E aí ele vem para a segunda, dentro da hierarquia, o segundo tópico, né? Vamos dizer assim, é a segurança, que é a sensação de proteção. Então o indivíduo ele trabalha para atender às suas necessidades básicas e depois disso ele atende uma segunda necessidade, que é a proteção. Então, é aquela segurança de que ele vai ter emprego por um bom tempo, que ele tenha renda, tá? E aí ele também, de repente, paga um plano de saúde, que está mais relacionado a uma questão de segurança, e, de repente, ele tem uma casa ali, né? Ele investe em uma casa também, porque lá na fisiológica, só para a gente entender essa questão do abrigo e casa, por exemplo, se uma pessoa lá na fisiológica, ela está trabalhando e ela não tem condições de pagar um aluguel, porque o salário dela ela não consegue pagar um aluguel por alguma necessidade, provavelmente ela vai morar na casa de um primo, de uma tia, de um irmão, ela vai pedir abrigo para algum parente próximo. E aí ela vai ajudar esse parente com uma quantia. Olha, eu vou morar aqui na sua casa por um mês, 2 meses, eu te ajudo aí com uma quantia. Então ela está abrigada, tá? Mas não é necessariamente uma necessidade de segurança, fisiológica ali. Se ela não tiver como, ela não vai ter nenhum problema, ela não vai morrer se ela não tiver uma casa, é isso que eu estou querendo dizer. Então, se tiver que ficar sem, ela vai ficar. Mas todo brasileiro, todo profissional, ele vai trabalhar para se manter também na sua casa própria, isso é óbvio, tá? Mas na hierarquia, a casa, ela entra na segurança, que é quando você se sente protegido, você se sente na sua casa, tá bom? Feito isso, quando você vem para hierarquia, você vem para as necessidades sociais, que é aquela questão do pertencimento, que aí está envolvido a amigos, família. Por exemplo, vamos tomar uma cerveja no final de semana? Ah, sim, eu tenho dinheiro, eu trabalhei, eu recebi, eu deixei um valor reservado aqui para tomar uma cerveja, fazer um churrasco com os meus amigos, vou passear no shopping com a minha namorada, com o meu namorado. Isso é pertencimento, necessidade social. Vou comprar um celular novo porque eu preciso de uma internet bacana para conversar com os meus amigos via WhatsApp. Eu preciso utilizar o Waze quando eu estou dirigindo. Nada disso se você não tiver, você vai morrer. Não é uma necessidade lá embaixo, né? Mas é importante também você atender essas necessidades sociais, porque é uma questão de pertencimento. Então, Maslow fala para a gente que o indivíduo ele tem essa relação. Primeiro ele atende a básica, depois ele vai para segurança e aí ele parte para as necessidades sociais, que é ter você numa situação aí em que você pertence ao universo, né? Por exemplo, eu vou investir num curso porque eu quero ser competitivo no mercado. Fazer um curso aí de R$ 1.000, vou pagar R$ 1.000 no curso em 10 vezes de R$ 100, mas é um investimento que eu estou fazendo em mim mesmo. Isso é uma questão social, tá bom? E aí vem a autoestima, que está relacionada aos seus valores, que também é uma necessidade que o ser humano atende, ele tem que atender essas necessidades. Quando eu trabalho, a minha relação com o meu dinheiro, ela tem que me permitir atender as minhas necessidades. É isso que Maslow fala, tá bom? Beleza, experiências, acessórios, sei lá, uma progressiva no cabelo aí de sei quanto que custa, mais cento e tantos reais, por que não, né? Comprar um anel para namorada de noivado, vai noivar, um óculos da última geração, que você pagou lá R$ 300, um celular top. Isso é autoestima. Por que não? Vamos comer no Madeiro, sei lá, no Outback. Mas é R$ 200 um prato no Outback, não tem problema, eu trabalho, eu vou atender essa minha autoestima. Veja bem,
desde que as outras necessidades estejam ok. Porque aqui na autoestima tem muita gente que se perde, viu? Tem muita gente que só quer atender a autoestima. E aí aquele cara que se enrola, aquela pessoa que, sei lá, compra um, um celular caríssimo, mas você vai na casa do cara, o cara tá passando necessidade. Aí não pode, né? Tá com 2 meses de aluguel atrasado, mas foi lá e atendeu uma necessidade de autoestima, porque ele comprou um relógio de R$ 1.000. Enfim, pode, poder pode, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, mas segundo Maslow, a hierarquia sendo respeitada, você consegue atingir todos os seus fatores de motivação, tá? E seguindo essa hierarquia, a gente entende que lá no final vem a realização, a autorrealização, né? Que é lá o topo da pirâmide, que é quando eu trabalho para realizar sonhos e desejos, né? Ter uma saúde financeira bacana, ter um bom salário, comprar uma casa, comprar um carro, casar, né? Fazer aquele casamento dos sonhos, ter filhos. A pessoa já se sente estabilizada, né? E com recurso financeiro próprio para atender essa necessidade de realização pessoal, tá? Que é um sonho, é algo maior, tá? O que que tem a ver tudo isso daqui com as empresas? As empresas, de alguma forma, elas já atuam para atender essas necessidades com base na pirâmide. Então, quando você vem para o fisiológico, a empresa, por exemplo, ela te dá o quê? Uma cesta básica. Ela te ajuda, além do seu salário, óbvio, ela te ajuda com uma cesta básica, com um vale-refeição. Isso te atende na sua necessidade básica, tá? Segurança, o que que uma empresa pode oferecer? Convênio, auxílio médico, né? Convênio dentário, convênio de... Convênio com médico mesmo, né? É uma questão de segurança. A empresa te ajuda nesse ponto. Tem empresas que dão ajuda de custo para você utilizar algum recurso da seu próprio, se ela te dá um reembolso, tá? Sociais, pertencimento. O que que a empresa pode te ajudar aqui? Tem empresa que dá vale academia, auxílio academia, na verdade, né? Tem lá convênio com academias. Então você pode fazer uma academia, ela te proporciona auxílio educação, a empresa te dá aí um apoio em algumas campanhas motivacionais para atender a sua questão de pertencimento. Na autoestima, tem muita empresa que já aposta aí em benefícios diferenciados também, né? Vale Beleza, tem empresa que já faz esse tipo de trabalho, já investe aí, é uma campanha motivacional, mas está relacionado à autoestima. E lá no realização de sonhos, tem empresa que faz empréstimo para o colaborador, tem empresa que... Tem uma pessoa, agora me veio em mente, recentemente comentou comigo que comprou o apartamento dela através de um empréstimo da empresa. Ah, tá, lembrei. Uma colega que trabalha no Banco do Brasil. O Banco do Brasil financiou o apartamento dela e ela paga como se fosse um empréstimo. Então, o banco ajudou ela a realizar um sonho. Não foi um financiamento, foi uma outra proposta. Mas tem empresas que te ajudam lá, ajuda você a pagar esqueci o nome do plano, mas é relacionado à aposentadoria. Mas, enfim, as empresas, quando elas vão criar ações de benefícios, elas já pensam também, de alguma forma, atender às necessidades dos funcionários dentro de uma hierarquia, porque ajuda nesse processo aí de motivação. Que empresa é essa que paga academia? Franciele, tem o Gympass. O Gympass é um convênio de academias que muitas empresas já adotaram. Muitas. Eu acho que tem alguém na sala que tem esse convênio aí, viu? E o que que acontece? Você paga, você tem muito desconto nas academias. Eu não sei qual o desconto, mas é um desconto considerável. E qual que é a proposta? O funcionário vai, ele malha, ele usa do benefício da academia, ele fica bem com ele mesmo e, por consequência, ele vai trabalhar mais motivado. Essa é a proposta.
A empresa onde meu irmão trabalhava pagava a faculdade dele, a Gabi falou. Tem empresa que paga 100%, tem empresa que paga 50%, 30%. E aí depende muito de cada empresa. Mas as empresas, elas investem sim nessa parte aí do atendimento às necessidades e quando elas criam esses benefícios. Legal, né? Show de bola. Então, seguindo aqui para o nosso próximo tópico, na psicologia fala-se também da força do pensamento, que aí entra um pouco do intrínseco também, tá? Que é a questão daquele processo. Quando você pensa, você sente. Quando você sente, você gera uma emoção. E quando você gera uma emoção, vem um comportamento. Então, aquela pessoa que não tem pensamento positivo, ela consequentemente ela vai se sentir mal, né? Ela acaba achando que ela não consegue atingir os resultados da empresa, ela acaba achando que acontece com todo mundo menos com ela, aquela pessoa que é um pouco mais negativa, aquela pessoa que tudo que fala para ela não tá bom, porque o pensamento dela é muito negativo. Então, consequentemente, ela sente questões aí que deixam ela num estado emocional mais triste, mais desanimada mesmo. E qual que é o comportamento dessa pessoa? Ela não vai atingir resultado, ela não vai correr atrás do resultado. E essa questão da força do pensamento é muito louca, porque assim, nem todo gestor tem essa paciência, né? Ele vai cobrar o colaborador, olha, você precisa atingir resultado, cara. Ele não quer saber se o cara tem pensamento positivo ou negativo. Dentro dos tipos de liderança, por exemplo, o líder coach é o líder que vai mais trabalhar nessa questão aqui. Eu vou falar com vocês sobre tipo de liderança nas próximas aulas, que tem vários tipos de liderança. Mas o líder coach é o líder que mais cuida dessa parte, de fazer com que a pessoa acredite mais nela. Então, é uma questão comportamental, olha que loucura, hein? E a psicologia fala que realmente, a partir do pensamento, você vai ter um resultado. Por exemplo, agora, né? Qual que é o seu pensamento aí no dia a dia? Seus resultados são reflexo também do que você pensa, do que você sente, porque isso gera um comportamento, né? Se eu acredito que eu nunca vou conseguir, eu estou criando uma crença e essa crença é negativa, né? Limitante, né? Ah, eu não consigo, todo mundo consegue menos eu. Ah, isso aí não é para mim, não. Eu ser uma psicóloga organizacional, ser um psicólogo organizacional nunca na minha vida, não é para mim isso. Já puxou o pensamento, né? Se olhar aquele carro 2020 nova, falar, nossa, esse aí não é para mim não, hein? Você já puxou para você uma verdade, né? Então, muitas pessoas estão na empresa com esse pensamento, gente. Tem pessoas que o negócio é tão forte que ela até se vitimiza, né? Ai, coitadinho de mim, eu nunca vou ser ninguém, eu nunca vou conseguir. E literalmente ela não consegue. Ela não atinge os resultados, ela não bate meta. Aí a empresa vai lá, o gestor vai lá, faz um feedback legal, a empresa dá um treinamento bacana, faz uma campanha motivacional, mas a pessoa não vai, a pessoa não vai, a pessoa não vai, porque ela não acredita. Ela não acredita nela. E aí fica difícil realmente. Então aí é um processo mais individual de se trabalhar, tá bom? E, e aí entra a liderança que vai atuar muito nessa questão aqui das emoções aí que estão em torno da pessoa e que atrapalham ela nesse processo evolutivo de como profissional, tá? Então é todo um negócio estranho isso daí, muito louco. Existem empresas, a Carol falou, que disponibilizam Gympass, que é um convênio academia, é Mara. É isso mesmo, Carol, foi o que eu estava falando aqui do Gympass, tá? Funciona aqui só um exemplo do pensamento, tá? Para a gente entender como que o pensamento ele influencia no comportamento e começa no pensamento, tá? Então, por exemplo, pensamento é o ato de pensar, de tomar consciência, refletir ou meditar, tá? Por exemplo, pensar na minha mãe. Tô pensando na minha mãe. Aí vai gerar um sentimento. O que que é um sentimento?
A ação de sentir, de perceber, através dos sentidos, de ser sensível. Por exemplo, sentir saudade da minha mãe. Eu comecei a pensar na minha mãe, agora eu tô sentindo saudade da minha mãe, porque eu tô pensando tanto nela que eu começo a sentir saudade, ok? Aí eu venho para as emoções. O que que são emoções? Reação moral, psíquica ou física, causada por uma confusão de sentimentos, ou um misto de sentimentos, né? Por exemplo, chorar de saudade da minha mãe. Eu pensei tanto na minha mãe que eu comecei a sentir saudade da minha mãe. E aí eu começo a chorar por causa da minha mãe, que já é uma emoção, tá? E aí eu venho para o comportamento. Qual que é o comportamento? Procedimento de alguém face a estímulos sociais ou sentimentos e necessidades íntimos, por uma combinação de ambos. Tudo esse misto aqui gerou um comportamento. Por exemplo, pegar a estrada para visitar minha mãe. Então, eu pensei na minha mãe, eu comecei a sentir saudade dela, eu chorei de saudade dela. Quer saber? Eu vou pegar o carro e vou lá visitar minha mãe. Então, no processo do ser humano, ele é movido também pelos pensamentos, pelo sentimento, pelas emoções. E isso vai gerar um comportamento. E aí um exemplo trágico aqui, tá? O cara acorda cedo pensando, meu, vai ser um cocô trabalhar naquela empresa hoje. Ele já acordou com esse pensamento. Aí o que que ele começa a sentir? Ele começa a sentir aquele incômodo, né? Aquele ranço de ter que trabalhar, porque ele acha que não vai ser legal aquele dia. Então ele já tá com aquele sentimento de que algo não vai ser legal. O que que ele começa a ter de emoção? Ele começa a ter raiva. Ele tá tão pé da vida que tá sentindo raiva daquilo, já é uma emoção. A raiva dele dominou ele para não ir trabalhar. E qual que é o comportamento? Quando ele chega lá na empresa, aí vem o chefe dar um excelente bom dia. Bom dia, João, tudo bem? Ele só se for para você. Porque o comportamento dele foi ligado a tudo aquilo que ele veio sentindo, né? E é uma grande besteira em muitos casos, porque tudo aquilo que ele imaginou talvez não seja uma verdade, tá? Isso aqui é só exemplo porque para se aprofundar nisso é mais uma questão de análise mesmo e tudo mais, só para a gente entender o comportamento das pessoas, tá? Deixa eu ver aqui o que tem aqui de informação. A English Live não é só convênio academia. Ah, é, a English Live também. Desconto em faculdade, cartão para ação de beleza, cabelo, unha, estética, podíamos fazer durante o intervalo. Olha que legal. Ah, na English Live, tá, entendi. Trabalhava. Olha, tinha vários benefícios, hein? Trabalhava no 12º andar e o salão era no 10º. Desconto em alguns estabelecimentos, bastava apresentar o crachá, restaurantes, principalmente. A faculdade ia na empresa, aplicava um teste como vestibulinho e já faziam as matrículas. Desconto muito bom na mensalidade, além de viagens luxuosas ao fora do Brasil, com alcance das metas, além de outros incentivos. Muito bom. Olha que legal que a Marisete falou. E assim, isso era tão importante como ação motivacional que ela lembrou, que ela trouxe como exemplo aqui pra gente. Olha como impacta a vida das pessoas quando a empresa ela acerta naquela ação, né? É muito legal, cara. E vocês, como profissional de RH, podem criar essas ações dentro de uma empresa. Agora, não vai sair criando ação motivacional pensando naquilo que te motiva, né? Nossa, vai ser legal criar sei lá, um celular da última geração para os melhores vendedores, mas talvez não vai motivar todo mundo, né? Talvez as pessoas não querem celular. Talvez o seu público seja um público de uma geração que já tem todos os celulares mais top, então de repente não vai motivar as pessoas. Mas é muito legal. E quando você pensa nas necessidades, por exemplo, você está atingindo várias áreas da vida das pessoas. Então, às vezes você tem um benefício que atinge aí uma garota de 18 anos, sei lá, uma viagem com o namorado que ela pode fazer, mas não chama tanto a atenção daquela mulher casada com filhos e que talvez para ela seja mais interessante um vale aí
compra para ela, vale compras para ela ir no mercado e comprar muita coisa, ou compras na internet, que ela pode comprar muitos artigos para ela dentro de casa. Talvez como dona de casa isso possa aí satisfazer melhor essa pessoa, tá? Lembrando que não está relacionado à idade, está relacionado a o que motiva, o que não motiva. E daqui a pouco eu vou falar para vocês como que a gente pode descobrir um pouco essas questões do que motiva e do que não motiva, tá bom? Legal? Que é o diagnóstico de necessidades. Como que as empresas podem entender isso dos funcionários? Como que as empresas podem criar esse diagnóstico? Então, tem algumas ferramentas que as empresas utilizam para fazer esse diagnóstico e entender quais ações que elas podem realizar para desenvolver aí ações motivacionais. Tranquilidade por enquanto, gente? Até aqui, tranquilo, de boa? Alguma dúvida, alguma questão aí que vocês queiram colocar? Algumas pessoas falaram aqui. Alguém quer trazer algum ponto que não foi falado, ou que não ficou claro, ou alguma dúvida mesmo? Tranquilos? Tranquilidade? Mesmo? Mesmo? Tá. Oi? Seria viável se nós fôssemos eco aí, porque eu tô ouvindo minha voz. O seu som parou, acho que é a Larissa que tá falando. Aham. Eu não entendi, Larissa, a pergunta. Então, seria viável que pelo menos um formulário, saber o que seria viável para as pessoas, seria bom, né? Benefício. É isso que eu tava perguntando. Aqui tá horrível. Tá, eu entendi a Sim, pergunta. Lari, tá com bastante eco. Nossa, Gabi, o seu também tá. O meu tá ok para vocês? Ah, o seu tá, professor. Tá bom. Esse áudio tá até dando medo. Depende do aparelho que vocês usam, pode dar um pouquinho de eco, mas eu entendi a pergunta. Vamos lá. Pelo que eu entendi, você colocou se tem algum tipo de formulário que as empresas podem utilizar para entender o que motiva ou não os colaboradores, certo? Mais ou menos isso, né? Pode responder aí no chat. Isso, tipo uma pesquisa. Exatamente, Larissa. É isso que nós vamos falar no segundo bloco, que é a pesquisa de clima. É algo que vocês... Só não lembro qual que é a disciplina que se aprofunda com vocês esse assunto. Se eu não me engano, é DHO. Se eu não me engano, tá bom? Mas a pesquisa de clima, ela é justamente implantada dentro de uma empresa para entender várias questões, tá? Várias questões. Para acertar e motivar uma gama geral. Eu acredito que é assim, né? Como diz o velho ditado, nem Jesus agradou a todos, né? Eu acho difícil uma empresa agradar todo mundo, né? Mas ela procura atingir aí o máximo de pessoas possível, o máximo. Talvez seja algo no seu app, Osmar. O que, gente? Mas eu não entendi, Carlos. O meu som tá ok para vocês. É isso? Será que a Larissa colocou aqui pra gente o eco dela foi por conta do meu aqui? Não sei, cara. Mas enfim, tá tranquilo. Quando ela falou aqui comigo, eu consegui entender. Ela falou 2 vezes e eu entendi. Mas normal, gente, faz parte, tranquilo. O meu tá com eco, o meu tá ok. Tá ok, né, Carlos? Ok? Beleza. Tranquilidade. Tá bom então, gente. O importante é que eu entendi, tá tudo certo. Mas eu vou falar daqui a pouquinho com vocês sobre a pesquisa de clima, tá? Que é exatamente a Larissa matou a pau aí. Existe um processo para a empresa identificar todas algumas questões aí relacionadas
as pessoas, né? Tanto de maneira técnica quanto de maneira comportamental. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa pausa, 20 minutos, teoricamente seria 8h30, né? A gente tá bem, hoje foi bem tranquilo. Mas se alguém tiver alguma pergunta aí, tem ou não? Tá tranquilo? De boa? Então, pode ser 10 para as 9 o retorno? 20h50? Fechou, então? 21 horas, acho que fica muito extenso, né? Aí a gente acaba se apegando na novela. Mas aí, consequentemente, a gente acaba um pouquinho mais cedo, tá bom? Então, retorno às 10 para as 9, beleza? Qualquer dúvida, me chame aqui e até daqui a pouquinho. Até mais, gente.